Bom, pessoal, tá uma celeuma aí nas redes sociais sobre essa nota do ministro da Defesa contra o Barroso, né? Na verdade, estão fazendo uma celeuma, e eu chamo isso de, mais precisamente, de uma crise. Forçando uma crise. Eles pegaram um trecho de uma fala do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, que faz uma palestra na Alemanha, mais ou menos isso, e tem uma parte dessa que eles colocam, é que o Barroso diz o seguinte, que as Forças Armadas estão sendo orientadas a desacreditar a eleição. E aí o ministro da Defesa, o Sérgio Oliveira, ele fez uma nota, pelo que consta a pedido do Bolsonaro, repudiando a fala do ministro Barroso. Em seguida, o ministro Ramos também faz uma resposta que diz que é grave a fala do Barroso. E aí, nas redes sociais estão repercutindo essa história de que Barroso está agravando a crise, coisa desse tipo aí. Vamos esclarecer o seguinte, não é? Primeira coisa, eu quero chamar a atenção o seguinte, tem um vídeo do professor, que agora eu esqueci o nome, o Portal José, que ele fez um vídeo bem esclarecedor, inclusive pegando as falas do Barroso. Eu vou só reportar aqui, que é muito esclarecedor, deixando muito claro que o Barroso colocou não foi nada demais, nada do que eles estão dizendo que foi colocado. Não foi absolutamente nada disso, pelo contrário, o Barroso se mostra respeitoso às Forças Armadas, sim, respeitoso em relação às Forças Armadas, disse que as Forças Armadas, inclusive, no período mais ou menos de 30 anos, ela se desgastou em função de fatos históricos, ela teve um desgaste, mas que ela foi recuperando o seu prestígio, e que o objetivo das Forças Armadas é a soberania, garantir a soberania nacional, então, coisa desse tipo. A fala do Barroso, que se destaca, como eles dizem que essa fala é gravíssima, é quando o Barroso diz simplesmente que estão orientando as Forças Armadas a agir contra o processo eleitoral. Aí a nota do Ramos, né, do ministro da Defesa, é uma nota assim, como dizer, isso é uma ofensa grave. A nota do Ramos e a nota do Sérgio Oliveira diz que é uma ofensa grave às Forças Armadas. Vamos colocar os pontos nos is. Vamos dizer, primeiro começar assim, menos ministro Oliveira, o ministro Ramos, Forças Armadas, menos. A primeira que eu coloco é o seguinte, será que isso essa nota, ela corresponde a todas as Forças Armadas, ou é uma armação do Bolsonaro forçando as Forças Armadas a produzir uma crise, a forçar uma crise? Porque é isso que o Bolsonaro quer, é isso que ele gosta, não é? Eu tenho dúvida se de fato todas as Forças Armadas ela pensa dessa forma. Primeira coisa que inclusive o Portal José chama atenção é que ou eles não leram direito a nota, né, ou eles não sabem ler, né, e eu coloco um terceiro ponto, não, eles querem de fato criar uma situação. E estão criando sim uma situação, né, para dizer, olha, está aí o ministro do Supremo Tribunal Federal contra as Forças Armadas. Então, eu começo dizendo assim, menos ministros e menos Forças Armadas. Não foi nada disso, absolutamente nada disso, né? A nota, ela não corresponde à verdade dos fatos.
porque em nenhum momento o Barroso desrespeitou as Forças Armadas. Se você ouvir, você ver bem direitinho aí o vídeo, né, fizer uma leitura atenta, você vai perceber que o Bolsonaro é o Barroso é muito respeitoso com as Forças Armadas e chama atenção para ela não ser instrumentalizada, para não cair na tentação, por exemplo, dessa orientação, porque está claro, por exemplo, se você for pegar diversas falas do Bolsonaro em diversos momentos, né, nessas inaugurações que ele faz, nesses comícios que ele está fazendo, nessa campanha que ele está fazendo antecipada, você vê claramente que ele coloca as Forças Armadas como primeiro plano para, na verdade, gerar crise. Ele instrumentaliza as Forças Armadas, como diz assim, a soberania, vamos cuidar da soberania, vamos ter cuidado, e coloca sempre assim, como tem um grande mal aí que quer nos derrubar, então vamos nos preparar. E aí, na verdade, o que o Bolsonaro quer é uma desculpa para criar uma situação, quem sabe um golpe, se ele tem condição de fazer isso, para criar uma situação, para desacreditar de fato, principalmente as eleições, tendo em vista que ele está em vias de ser derrotado. Em vias de ser derrotado. Ele tem uma rejeição em torno de 60%. Rejeição é muito difícil se modificar. Ele tem uma rejeição em torno de 60%. É muita coisa. Né? Então ele está para perder para o Lula ou para outro candidato, né? O mais provável é perder para o Lula. Aí o que acontece? Voltando a essa situação, a nota das Forças Armadas, do Ramos e do Oliveira, não corresponde à realidade. Significa uma forçação de barra para dizer, olha aí, tá vendo? O nosso inimigo é o STF, principalmente o Barroso, o ministro Barroso, que está aí contra as Forças Armadas. E não foi isso que foi colocado. Não foi isso de maneira alguma que foi colocado. O que o Barroso chama a atenção, eu repito, é o seguinte, que estão querendo instrumentalizar as Forças Armadas, né, para gerar uma crise. E aí, de fato, se entrar nessa história, vai se ter uma crise. Né? Então, força-se a barra, na verdade, né, com esse discurso de que isso foi uma ofensa às Forças Armadas, para gerar uma situação de animosidade no país, e aí se tem a desculpa Brasil, agora não tem jeito, vamos usar o artigo 142, porque eles também fazem outra leitura errada do artigo 142 da Constituição, eles têm a certeza absoluta que eles são o quarto poder, que eles são o poder moderador. Dizem, olha, não, então a coisa está perigosa, vamos tomar conta da situação. Vamos tomar conta, vamos dar um golpe, vamos fazer qualquer coisa desse tipo. Então, é muito, o que é grave é exatamente essa tentativa esdrúxula de criar uma crise institucional. De criar uma crise institucional. Eu recomendo você a ver e ouvir o Barroso falar, que você vai entender, se você tiver, de fato, não tiver mal intencionado, você vai entender, de fato, não, ele não falou contra as Forças Armadas aqui, não. Ele não está falando contra as Forças Armadas. Ele está chamando a atenção de que há uma clara ordem para criar uma animosidade, para que as Forças Armadas, inclusive, fiquem contra esse processo das urnas eletrônicas. Não é que as Forças Armadas são isso. Agora, o que é complicado nessa história é essa nota em nome das Forças Armadas que dá a entender que eles entraram de cara, né, na verdade, na história, vamos dizer, na isca do Bolsonaro, de que o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Barroso, está sendo contra o Poder Executivo, contra o Bolsonaro, contra as eleições do jeito que eles querem. Essa questão dessa nota é que é um perigo. Né? É o que é um perigo levar a sério certas coisas. Então, se você fizer uma leitura atenta, vai perceber que não há absolutamente nada disso em relação à fala do Barroso, considerando as Forças Armadas.
Ele reforça a importância das Forças Armadas, que durante todo esse tempo, inclusive, as instituições têm funcionado, inclusive as Forças Armadas, né? Agora, entrar nessa história aí é exatamente o que eles querem, nessa história de que isso é gravíssimo, é uma ofensa gravíssima. Que ofensa gravíssima é essa? Agora, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa está mal intencionada, principalmente no caso de um governante, aí tudo ele faz a leitura para o que ele quer. Então, quando há mal intenção de fato, não, eu quero forçar uma crise, então vai ser desse jeito. Aí você tem, na verdade, você tem os apoiadores do Bolsonaro que estão cada vez mais ensandecidos, querendo a maior confusão possível. Porque é o seguinte, vamos ser claros, desde muito tempo, desde o início do governo Bolsonaro, que ele insinua, ameaça com golpe. Então já teve, por exemplo, aquelas passeatas, aquelas motociatas, aquelas manifestações dos bolsonaristas, com apoio de Bolsonaro, inclusive com a presença do Ramos, quando era ministro da Defesa, muito clara contra as instituições. E quando se foi feita a pesquisa, né, a investigação sobre os envolvidos em relação a essa ameaça às instituições democráticas, o que se percebeu? Então se pegou Sarah Winter, o Daniel Silveira, um blogueiro lá, um outro blogueiro que agora eu esqueço o nome, que é amigo da Sarah Winter, né? O Alan dos Santos. Então, muito claro, e essas pessoas foram presas, inclusive o Alan dos Santos está fugido, né, nos Estados Unidos, foram presos porque foram pegos claramente ameaças às instituições democráticas, a ameaça ao STF, né, o Alexandre de Moraes fez a investigação e pegou lá os vídeos, as mensagens contra o Supremo Tribunal Federal, inclusive do Daniel Silveira, incitando as pessoas a agredirem ele, o ministro Alexandre de Moraes, né? Defendendo o AI-5, né? Quer dizer, o cara numa democracia defende um fechamento de Congresso, um fechamento de Supremo Tribunal Federal. Então, claro, isso é grave ou não é? Claro que isso é grave. Então, diante do que foi colocado aí do Barroso e a maneira como isso está sendo difundido, esse é que é o perigo da situação. Esse é que é o perigo, né? Porque não tem nada a ver essa história que o Barroso de respeitar as Forças Armadas. Agora vamos e convenhamos também outros pontos. A gente vê claramente, pelo menos por esses representantes que deviam ter mais calma, né? Deveriam dar exemplo de estar preocupado com a paz, com a harmonia, de fato, né? Então, esses ministros, por exemplo, o ministro da Defesa, o ministro Ramos também, né? Esses ministros, eles poderiam muito bem dar um exemplo. Que exemplo? Olha, o exemplo da pacificação, mas não, aí ficam colocando fogo, né? Ou gasolina no fogo, aumentando o fogo. Porque, claro, eles querem isso, né? Principalmente a ala do bolsonarismo quer isso, que é para criar uma situação de instabilidade institucional. Então, isso está claro. Então, como eu falo, venhamos e convenhamos, por quê? Se esses ministros tivessem, de fato, preocupados com a pacificação, eles agiriam de maneira mais honrosa, né? Mais cautelosa. E até mesmo, por exemplo, eu não vejo a fala grave do Barroso, mas até o Barroso, diante dessa situação que está, né, poderia não dar entrevista em relação a isso. Acho muito complicado um ministro de Supremo ele dar uma entrevista sobre determinadas coisas, inclusive, que estão até em situações conflitantes. Então, pelo menos isso também precisa ter calma em relação a isso. Mas nós temos, desde que o Bolsonaro começou, ameaça golpista, e agora ele criando uma situação, e alimentando, instigando a sua turba, para que
chega o ponto de dizer, olha, as Forças Armadas agora elas vão ter que agir. Então, o que significa isso, em outras palavras? O Bolsonaro está cometendo crime de responsabilidade. Ele está forçando cada vez mais uma crise institucional, uma crise com o Supremo Tribunal Federal, dizendo até que não vai seguir as ordens do Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, isso que significa, em outras palavras? Significa que ele está criando a animosidade. Isso é crime de responsabilidade. Ou não é? Se você for pensar bem, é um crime de responsabilidade. Aí você tem, diante de uma situação dessa, em vez de você ter, por exemplo, o Congresso, o Lira, acalmando os ânimos, né? O Pacheco também, você tem, na verdade, coisas que não colaboram. Né? Não colaboram. A posição do Lira e a posição do Pacheco. O Lira no Congresso Nacional, né? Na Câmara Federal, e o Pacheco no Senado. Né? Porque, de fato, por exemplo, se você for considerar o Bolsonaro, ele deu a graça, tipo um indulto, ao Daniel Silveira, antes inclusive, do transitar em julgado, então isso não tem peso nenhum, não tem valor. Então, por que essas pessoas não dizem, olha, isso não tem validade, porque o representante do Congresso não diz isso? Não, aí fica colocando a linha na fogueira, não é? Porque o representante do Senado também não diz isso. Olha, o Bolsonaro fez um indulto que ainda não tem o valor constitucional. Por que não tem o valor? Porque ainda está o trânsito em julgado. Então ele está dando indulto para quem não foi condenado ainda oficialmente. Né? Então veja que são coisas que, em vez de ajudar, faz prejudicar. Portanto, né, para finalizar, o que está acontecendo, na verdade, é uma forçação de barra para gerar uma crise institucional, e aí leva para as redes sociais toda essa situação de animosidade, e as coisas, da maneira como estão sendo colocadas, não correspondem aos fatos. Aí eu lembro sempre o seguinte, da dialética, do pensamento dialético, da visão crítica que se deve ter, do pensamento que vem, inclusive, com os ensinamentos dos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles. Por exemplo, o Platão, até mesmo Platão sendo uma pessoa conservadora, tradicional, né, mas quando ele escreve a alegoria da caverna, o mito da caverna, é exatamente para dizer que o que se vê, o que você... a sensação que você tem não corresponde à realidade. Né? Vou pegar essa parte aí. Então, por exemplo, os prisioneiros estavam no fundo da caverna, só viam as sombras, e para eles a realidade era as sombras. Quando um prisioneiro se soltou e foi lá fora e disse, olha, voltou e disse, olha, as coisas não são assim não, a realidade não é isso não. Aí ficaram com raiva dele, porque ele estava mostrando, na verdade, a realidade. Então, não corresponde o que a gente sente, o que se vê, não corresponde à realidade em geral. É preciso verificar o que é que está por trás. A dialética, principalmente a dialética marxista, nos ensina também, olha, o que estamos vendo, por exemplo, no geral, é uma parte do que a gente pode chamar de realidade. É preciso ver quais os fatos, os diversos fatores que estão levando a essa situação, o que é que corresponde, de fato, àquilo que você está vendo. Porque nem tudo que se vê é exatamente o que você está vendo. E claro, quando a pessoa tem uma má índole e ela quer ver de uma forma, ela só vai direcionar para o seu olhar. Não, isso aqui é uma ofensa grave, gravíssima, quer dizer, você está estimulando a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal para gerar uma crise institucional e aí ter a desculpa para dizer, olha, agora não tem jeito, agora vamos dar um golpe sim, pelo menos a gente vai dar um basta, não vai ter eleição, nada disso. Essa é a tentativa. Essa é a tentativa que se vê claramente. Então não é por aí que devemos ver a coisa. É mais uma armação do Bolsonaro, dos seus seguidores, para gerar, de fato, uma crise institucional, para encontrar uma desculpa para fazer, como diz, a guerra. Não é? É como a invasão dos Estados Unidos do Iraque. Não tinha prova nenhuma que tinha
armas químicas, então, né, o cara chegou lá com um vidrinho lá, né, o Colin Powell chegou lá com um vidrinho lá para dizer, aqui, ó, aqui é a prova. Não tinha nada de prova, né, mas arrumaram a desculpa e invadiram o Iraque, né. Eles mesmos julgaram o Saddam Hussein, não quer dizer que o Saddam Hussein tinha sido peça boa também, mas eles mesmos julgaram, mesmo condenaram e eles mesmos mataram, né? E deixou os iraquianos, na verdade, na situação mais complicada do que já vivia, com a situação de pobreza e de miséria, na verdade, né? Então é isso. Isso é uma forçação de barra, forçar uma crise. O Bolsonaro está forçando cada vez mais uma crise, porque é isso que ele gosta, é isso que ele precisa, né, para justificar até mesmo uma derrota, uma possível derrota, e quem sabe virar a mesa. É isso que ele pretende, né? Então golpistas não passarão. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E também comente, compartilhe os nossos vídeos, que nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, política, atualidade, cinema e literatura e muito mais. Até mais.